Primeiro culto do ano. E nada melhor iniciarmos o culto ao Senhor, celebrando também a ceia do Senhor. E o texto que, para nossa reflexão dessa noite, vai nos prepararmos para isso. Por isso eu quero convidar você, mesmo assentado, abra sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, no capítulo 31. Jeremias, capítulo 31, e vamos ler a partir do versículo 7 até o versículo 14. Eu vou ler os versos ímpares e a igreja os versos pares. Jeremias, capítulo 31, dos versos 7 a 14. Todos encontraram? Porque assim diz o Senhor: cantai com alegria a Jacó, exultai por causa da cabeça das nações. Proclamai, cantai louvores e dizei: salva, Senhor, o teu povo, o restante de Israel. Desde os trarei da terra do norte, e os congregarei das extremidades da terra, e entre eles também será e alegrado, as mulheres e as ocupadas, em grande congregação, voltarão da terra. Virão com choro e com súplicas, o levarei, guiá-lo-eis aos ribeiros de águas, por caminho reto em que não tropeçarão, porque eu sou pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Ouvi a palavra do Senhor, ó Senhor, e anunciai a terra contínua do mar, e dizei: aquele que espalhou para Israel, o congregará e o guardará, como pastor ao seu rebanho. Porque o Senhor redimiu a Jacó e o livrou da mão do que era mais forte do que ele. Não divide lugar a cultura Sião, radiante de alegria, por causa do bem do Senhor, do cereal, do vinho, do azeite, do correio e do pedreiro. A sua alma será como um jardim regado, e nunca mais desfalecerá. Então a virgem se alegrará na dança, e também os jovens e os velhos. Tornarei o seu pranto em júbilo, e os consolarei. Transformarei em regozijo a sua tristeza. Saciarei de gordura a alma do sacerdote, e o meu povo se fartará com a minha bondade. Diz o Senhor. Amém. Irmão, Jeremias 31 faz parte do chamado Livro da Consolação, que começa lá no capítulo 30 e vai até o capítulo 33. Após longos anúncios de juízo por causa do pecado de Judá, Deus revela por meio do profeta que o castigo não é a palavra final. O Senhor promete restauração, retorno do exílio, alegria renovada e, sobretudo, uma nova realidade da aliança, que culmina na promessa da nova aliança, conforme diz os versos 31 a 34 de Jeremias, capítulo 31. Nos versos 7 a 14, Deus descreve a volta do seu povo,
não como fruto da força deles, mas como obra soberana da sua graça. Esse texto é um texto que aponta para Cristo, para a comunhão do povo redimido e para a esperança que sustenta a igreja ao iniciar um novo ano. Diante disso, meus irmãos, eu quero refletir com vocês nesse tema. O Deus que restaura, reúne e satisfaz o seu povo. O Deus que restaura, reúne e satisfaz o seu povo. O primeiro ponto que eu quero destacar aí para a nossa reflexão é: o Senhor chama o seu povo à alegria da salvação. O Senhor chama o seu povo à alegria da salvação. Veja o que diz aí os versos 7 e 8. Porque assim diz o Senhor: cantai com alegria a Jacó, exultai por causa da cabeça das nações, proclamai, cantai louvores e dizei: salva, Senhor, o teu povo, o restante de Israel. Eis que os trarei da terra do norte e os congregarei das extremidades da terra, e entre eles também os cegos e aleijados, as mulheres grávidas e as de parto, em grande congregação voltarão para aqui. Percebam, meus irmãos, que Deus convoca o povo da aliança a cantar. E antes mesmo da restauração estar plenamente consumada, a alegria aqui não nasce das circunstâncias, mas das promessas fiel a Deus. O Senhor afirma que trará de volta os cegos, aleijados, as mulheres grávidas e as de parto. Isso revela, meus irmãos, uma verdade para nós. A salvação é obra exclusiva da graça soberana de Deus, não da capacidade humana. O povo não retorna porque é forte, mas porque é amado. Deus reúne os fracos, os improváveis e os quebrados. A beleza desse texto é justamente essa. O Deus soberano chama pessoas improváveis, chama pessoas fracas, quebradas, chama mulheres grávidas, chama cegos, aleijados, juntos para adorar o Deus da aliança. Meus irmãos, esses versos traz implicações importantes para a nossa vida. A igreja começa 2026 lembrando que foi reunida não por mérito, mas por graça. Isso aqui é importante, porque hoje é o primeiro culto do ano. Isso traz a você a sua memória que você chegou até aqui, passando por tudo que passou durante o ano de 2025, não por causa da força dos seus braços, não por causa dos seus méritos, mas por causa da graça. A graça de Deus que sustenta você o tempo todo. O culto que dedicamos a Deus e a ceia que vamos celebrar são celebrações da obra de Deus, não da força da igreja. Mas o verso 8, meus irmãos, também nos mostra que há um lugar no povo de Deus para os cansados, feridos e abatidos.
É por isso que Deus, usando o profeta Jeremias, diz: eis que os trarei da terra do norte e os congregarei das extremidades da terra, entre eles também os cegos, aleijados, as mulheres grávidas e as de partos, em grande congregação, voltarão para aqui. Talvez, meus irmãos, você chegou até aqui e chegou aqui cansado. O ano mal iniciou, mas você chegou aqui cansado. Ou talvez você chegou aqui nesta noite ainda com feridas do ano passado. Mas eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, que o mesmo Deus que sustentou, que chamou essas pessoas aqui, como diz o verso 8, é o mesmo Deus que sustenta você, é o mesmo Deus que chamou você, é o mesmo Deus que abençoa a sua e a minha, a nossa vida. Esse é o Deus da aliança, que o profeta Jeremias, usado por Deus, está trazendo essa mensagem para o povo. Mas é aqui ainda uma segunda lição desse texto. A segunda lição é: o Senhor conduz seu povo com misericórdia e redenção. O Senhor conduz o seu povo com misericórdia e redenção. Veja o que diz aos versos 9 a 11. Virão com choro e com súplicas, os levarei, guiá-los-ei aos ribeiros de água, por caminho reto, em que não tropeçarão, porque sou pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Ouve a palavra do Senhor, ó nações, e anunciais nas terras longínquas do mar, e dizeis: aquele que espalhou a Israel o congregará e o guardará como o pastor ao seu rebanho. Porque o Senhor redimiu a Jacó e o livrou da mão do que era mais forte do que ele. Meus irmãos, o verso 9 nos mostra que o retorno é marcado por arrependimento e dependência. Percebam que o texto diz, o verso diz: virão com choro. Choro aqui não é desespero, mas quebrantamento diante da misericórdia divina. Quando eu e você, quando nós passamos por uma experiência com Deus, principalmente aquela experiência que Deus age na nossa vida de livramento, a nossa expressão é justamente essa, de choro. Mas não é um choro de pessoas angustiadas, choro de pessoas desesperadas, mas é um choro de quebrantamento, é um choro de misericórdia, é Deus vindo até você e derramando sobre a sua vida bênçãos. É Deus chegando até você com misericórdia, sustentando a sua vida. Deus, meus irmãos, se revela como Pai, diz o texto, Israel como filho. A restauração aqui não é apenas geográfica, mas relacional. O Senhor não apenas liberta, Ele conduz, Ele protege e guarda o seu povo como pastor. E é interessante, porque o verso 10 diz: aquele que espalhou a Israel o congregará e o guardará
como o pastor ao seu rebanho. Esse é um texto de Jeremias 31 que aponta para o Messias, que aponta para Jesus. É o Senhor que é o nosso pastor, do Salmo 23. É o Senhor Jesus que é o nosso pastor, de João capítulo 10. É Jesus quem é o seu pastor. É Ele quem conduz você. É Ele quem protege você. É Ele quem guarda você. É Ele quem restaura você. É Ele quem abençoa você. Esse é o pastor chamado Jesus Cristo. O texto aqui aponta para isso. Aponta para o seu pastor, para Jesus, o nosso Salvador. Mas percebam, meus irmãos, que o versículo 11 declara que o Senhor redimiu Jacó de mãos fortes. Aqui nós temos a redenção. A redenção é a iniciativa divina antecipando a obra redentora de Cristo. Veja que interessante isso. O verso 11 fala, porque o Senhor redimiu a Jacó. É Jesus Cristo que veio para redimir você. É Jesus Cristo que vai para a cruz no seu lugar. E é através daquilo que Jesus fez por você na cruz, pela obra de Cristo Jesus na cruz, é que você é redimido. É que você tem os seus pecados perdoados. Esse é o Jesus Todo-Poderoso que eu e você devemos continuar adorando. Irmãos, começamos o ano confiando na paternidade graciosa de Deus. O versículo 9 aponta para arrependimento. E aqui temos uma aplicação importante para a nossa vida. O caminho de 2026 deve ser trilhado em arrependimento contínuo e fé. Isso que é interessante. A nossa vida, meus irmãos, é uma vida de constante arrependimento. Não é apenas no momento de culto, no momento de contrição, onde confessamos os nossos pecados. Não! Todo momento nós precisamos arrepender dos nossos pecados. Porque ainda o nosso corpo sente o peso da queda. Mas olha que interessante. Daqui a pouco nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E a ceia do Senhor nos lembra que fomos comprados por um preço. Não somos mais escravos do pecado. O Senhor Jesus nos libertou. E trouxe a nós essa libertação na cruz, no seu sacrifício. Mas o fato de Cristo ter nos libertado significa que nós não somos mais escravos do pecado, não significa que nós não pecamos. Nós ainda pecamos porque sentimos o peso da queda. Por isso que precisamos ter essa vida de contrição, vida de arrependimento, vida que glorifica o nosso Senhor. Mas o texto não para por aqui. Há uma terceira lição que esse texto apresenta para nós. E a terceira lição é: o Senhor satisfaz plenamente o seu povo. O Senhor satisfaz plenamente o seu povo. O verso 12 diz assim: hão de vir e exultar na altura de Sião, radiante de alegria por causa dos bens do Senhor, do cereal, do vinho, do azeite,
dos cordeiros e dos bezerros, a sua alma será como um jardim regado, e nunca mais desfalecerão. Irmãos, o versículo 12 diz que a sua alma será como jardim regado. A imagem do jardim regado significa abundância, significa vida, significa satisfação contínua. Mas aqui você precisa entender o seguinte: tudo isso não é ausência de lutas, mas presença da graça. O fato de você experimentar a abundância, a satisfação, isso não livra você das lutas, dos problemas. Talvez, meus irmãos, 2026 pode ser que seja um ano até mais difícil para você e para mim do que 2025. Não sei, eu não sei o que espera de nós em 2026. Mas uma coisa eu e você precisamos ter essa certeza da presença, da graça de Deus sobre as nossas vidas. Porque foi essa graça quem sustentou você durante todo o ano de 2025. Foi esta graça que trouxe você até aqui. Então, meus irmãos, Deus promete suprir o que o povo não pode produzir por si mesmo. Isso aponta para a realidade espiritual da igreja. Em Cristo somos alimentados. Em Cristo somos fortalecidos e sustentados. E é na ceia do Senhor que proclamamos essa verdade. Cristo é o pão que satisfaz a sua alma. Na ceia cremos na presença real e espiritual de Cristo. Quando você participa da ceia do Senhor, você está sendo alimentado por Ele. Não de maneira física, mas de maneira espiritual. É Deus, na pessoa de Cristo, abençoando a sua vida. Meus irmãos, o mundo oferece promessas vazias. Porém, Deus oferece satisfação verdadeira. Quando acontece essa chamada virada do ano, muitas pessoas gostam de fazer promessas para o ano que chega. E esse ano, 2026, é ano de eleição. E muitas promessas você vai ouvir de muitos políticos. Mas são promessas, meus irmãos, vazias. Somente Deus, na pessoa de Jesus Cristo, que oferece satisfação verdadeira para a sua vida. A igreja deve buscar sua alegria em Cristo, não nas circunstâncias. Em 2026, nossa fonte deve ser o Senhor, não recursos humanos. Ou seja, a sua vida deve depender do Senhor e não de recursos humanos. Quando você tem esse entendimento, meu irmão, minha irmã, você consegue vencer as dificuldades, as lutas da vida. Porque você sabe que é Jesus, o seu Salvador, que é a sua fonte. Amém? Mas eu quero concluir com uma quarta lição aqui. Primeiro eu falei que o Senhor chama seu povo à alegria da salvação.
versículos 7 e 8. Depois eu falei que o Senhor conduz o seu povo com misericórdia e redenção, versículos 9 a 11. Em terceiro lugar, o Senhor satisfaz plenamente o seu povo, versículo 12. E agora, quarta e última lição desse texto. O Senhor transforma o luto em alegria duradoura. Veja o que diz aí os versos 13 e 14. Então, a virgem se alegrará na dança, e também os jovens e os velhos. Tornarei o seu pranto em júbilo e os consolarei. Transformarei em regozijo a sua tristeza. Saciarei de gordura a alma dos sacerdotes, e o meu povo se fartará com a minha bondade, diz o Senhor. Meus irmãos, Deus não apenas restaura, Ele transforma. O lamento dá lugar à dança. A tristeza dá lugar à consolação. O verso 14 termina com fartura, com alegria e contentamento, não contentamento superficial, mas fruto da ação graciosa de Deus. Isso aponta, meus irmãos, para a obra final da redenção, quando toda lágrima será enxugada. Em Cristo, meus irmãos, essas promessas começam a ser cumpridas agora e será consumada na glória. Meus irmãos, o verso 14 nos ensina que Deus é capaz de redimir dores passadas e dar novo sentido à nossa caminhada. Entramos em 2026 com esperança real, não ingênua. A alegria cristã é fruto da obra de Deus, não da ausência de problemas. Jeremias 31, meus irmãos, encontra o seu cumprimento maior em Jesus Cristo, o mediador da nova aliança. É Ele quem reúne o povo disperso, perdoa pecadores, satisfaz a alma e transforma luto em alegria. Em 2026, a igreja caminha com a alegria da salvação, com a confiança na redenção, com satisfação em Cristo, com a esperança viva na promessa eterna. Promessa, meus irmãos, do Senhor que não falha. Tenha certeza disso. O ano começou e Deus continua no controle, abençoando a sua vida. Amém? Feche os seus olhos, curva sua cabeça. Nós vamos orar. Nós vamos falar com o nosso Deus agora e nos preparar para o momento da ceia do Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, queremos te agradecer, Senhor, pelo privilégio que temos de estarmos aqui, juntos para adorarmos o teu santo nome. 2026 chegou. E agora, lembramos que Deus continua no trono. Nada mudou no céu, ainda que tudo pareça mudar na terra.
O Senhor não foi surpreendido pela virada do calendário. Cada dia deste novo ano já está debaixo do seu decreto. 2026 chegou e agora somos chamados ao arrependimento diário e à fé perseverante. Não confiamos em resoluções vazias, mas na graça eficaz de Deus que nos chama, nos justifica, nos santifica e nos conduzirá até o fim. 2026 chegou, Senhor. E agora a igreja permanece firme, edificada, não sobre o modismo, mas sobre a palavra, sobre os sacramentos e a oração. Em tempos de confusão como esta que vimos, o povo de Deus não reinventa o Evangelho. Antes retorna às antigas verdades da Tua palavra. 2026 chegou, Senhor. E agora vivemos para a Tua glória, para o Teu louvor. Trabalhamos, sofremos, esperamos e descansamos sempre, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. O novo ano não é uma página em branco nas mãos do homem, mas um capítulo escrito pelo próprio Deus, que reina de maneira soberana sobre as nossas vidas. Que o Senhor continue nos abençoando, nos dando graça, para continuarmos firmes na Tua santa presença. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Olá, graça e paz. Eu quero te fazer um convite para você e para a sua família. Venha conhecer a Igreja Presbiteriana em Catarcione, uma igreja bíblica, reformada, que tem como princípio as Escrituras. Venha, traga a sua família. Estamos aqui na rua Eugênio Nidec, número 304, o bairro Catarcione. Sempre aos domingos, a partir das 9h30 da manhã, com a Escola Bíblica Dominical, e à noite, às 19 horas. E às quintas-feiras, às 19h30. Você é o nosso convidado. Deus te abençoe.